Então, para seja todo mundo bem-vindo. Estamos ainda estudando o Midrash, logo a gente já acaba ele. Bom, pessoal, nós estamos na página 146. Estamos falando sobre o levita e a sua segunda esposa, a sua concubina. Então vamos lá, pessoal. A reunião em Mitzpah. Quando Levi chegou em casa, ele pegou uma faca e cortou o corpo de sua concubina morta em 12 pedaços. Ele chamou 12 mensageiros e deu cada parte de carne. Por favor, entregue um pedaço para cada tribo. Ele disse a eles: se algum de vocês for perguntar sobre o que significa isso, conte sobre a coisa terrível que aconteceu na minha viagem a Guiva. Todos os Beni Israel devem punir os criminosos. Pergunta: por que o Levi decidiu cortar o corpo de sua esposa, da sua concubina, e enviar em pedaços para vários lugares? Isso não era uma coisa estranha de se fazer? Era, mas vamos ver a resposta. Resposta: o Levi queria chocar Beni Israel. Se eles acabassem apenas ouvindo o que aconteceu, isso podia não causar uma impressão tão forte neles. Mas depois de ver o pedaço, eles com certeza ficariam furiosos e eles agiriam para punir os pecadores. O Levi também desejava passar uma mensagem aos seus companheiros judeus. Todos nós, Beni Israel, pertencemos um ao outro. Se estivermos unidos, estamos vivos, e a Shekinah pairá sobre nós. Se nós, as 12 tribos, nos separar, somos como 12 pedaços de carne que vocês veem em frente. Somos carne morta. Se um crime é cometido por uma tribo, não podemos ignorar. Todos nós somos responsáveis por corrigi-lo. Vamos mostrar a união entre nós, Beni Israel, e trabalhar junto para acertar as coisas. O plano do levita funcionou. Quando o Beni Israel viram os pedaços da carne, ouviu o mensageiro, eles ficaram horrorizados. Precisamos fazer algo sobre isso. Todos eles disseram: nada tão terrível como isso aconteceu em nosso meio, desde que Beni Israel deixou o Egito. O Sanedrim, o mais alto tribunal da justiça, proclamou: estamos convocando uma Assembleia Nacional em Mitzpah. Cada judeu deve comparecer. Qualquer homem, mulher ou criança que não aparecer será morto. Porque isso prova que a pessoa não se importa com o que aconteceu. Nesse caso, ele estará na mesma categoria do que o Rashash, o Hashem de Guiva. Mitzpah era um lugar onde Beni Israel costumava se unir. Quando ouviram o anúncio do Sanedrim, os Beni Israel chegaram em Mitzpah de toda parte do país. Os líderes do povo apareceram. Então reunidos estavam 400 soldados armados. Apenas os homens somente os homens da tribo de Benaí não apareceram. Eles certamente sabiam da Assembleia. Afinal, Cuiabá estava em sua propriedade. Na reunião, o Levi foi convocado e se levantou e explicou todos os detalhes do acontecimento.
O Levi relatou a minha Piligesh e eu passamos a noite em Coiva, uma cidade da tribo de Benjamim. Uma gangue de pessoas perversas cercou a casa onde estavam. Eles queriam nos torturar. No final, eles me deixaram em paz. Mas torturaram minha Piligesh, minha concubina. Ela morreu naquela noite. Eu cortei em pedaços para avisar todo Beni Israel sobre o crime. Nós, Beni Israel, somos todos responsáveis uns pelos outros. Se ignoramos esse ato horrível agora, coisas semelhantes acontecerão no futuro. As pessoas que se um estranho vier à cidade, pode lidar com ele, bem entender. Nunca mais uma estratégia assim deverá acontecer a um judeu. Peço a todos que discute o problema e decida o que pode ser feito para impedir que isso aconteça novamente no futuro. Beni Israel está exaltado. Eles decidiram, nós não vamos voltar para casa antes de punir os Rachaim de Goivá. Vamos usar o nosso exército para isso. 10 em cada 100 soldados levarão comida e outros suprimentos aos outros soldados. Esses homens serão escolhidos por Goral, ou seja, por sorte. Os Beni de Israel são uma nação sagrada. Vamos lá. Você pode pensar que a história com a Piligesh, com a concubina em Cuiva, nos mostra que o Beni de Israel era quase tão ruim quanto os Caemim, que viviam em seu redor na época dos Sofetim, na época dos juízes. O contrário é verdade. Essa história mostra que a nossa nação é mais especial e diferente de todas as outras nações da Terra. É verdade que os Rachaim e Corivas cometeram um crime bárbaro, mas quando os judeus ouviram falar sobre isso, eles ficaram em choque. Hoje, em nosso mundo, chamamos a civilização pelos rádios, jornais, trazem diariamente reportagens sobre terríveis crimes e tragédias. Estamos tão acostumados a ouvir que nem nos afeta. Mas Beni Israel não estava acostumado a tais crimes, porque na verdade nunca aconteceu algo parecido entre os judeus. E na ocasião em que aconteceu, toda a nação estava em pé de guerra. Cada judeu estava pronto para participar da punição dos crimes e garantir que tal tragédia nunca aconteça novamente. Beni Israel, a primeira guerra de Beni Israel contra Benjamim. Beni Israel enviou um mensageiro para a tribo de Benjamim. Um crime terrível foi cometido em seu meio. Agora entregue os Rachaim, os malvados, em nossas mãos para que possa matá-los. Nós devemos nos livrar desses pecadores. Se vocês não cooperarem, terão que enfrentar o nosso exército que está pronto para lutar contra vocês. A tribo de Benjamim ficou terrivelmente insultada com essa mensagem. Porque Beni Israel não pediu ao Sanedrim da tribo, não pediu ao juiz, ao Sanedrim, ao tribunal da tribo de Judá para julgar os seus próprios crimes. Eles deveriam ter enviado uma mensagem diferente. Vocês têm pessoas más em sua tribo e que o seu Sanedrim os julgue. A tribo de Benjamim sentiu-se
que Beni Israel não havia tratado adequadamente, eles ignoraram o direito de cada tribo de julgar os seus próprios malfeitores. Beni Israel, por outro lado, estava tão furioso com a terrível história que eles pediram ao Supremo Tribunal julgar esse caso. A tribo de Benjamim era orgulhosa demais em entregar o seu Rachaim. Eles se prepararam para a guerra. Agora Beni Israel deve ter encontrado uma maneira de resolver o problema pacificamente. No final das contas, não era toda a tribo de Benjamim que havia pecado. Havia apenas um grupo de Rachaim em seu meio. Se houvesse um juiz liderando o povo na época, eles nunca teriam permitido uma guerra entre os judeus. Mas como esse evento ocorreu após a morte de Yeshua, antes que o primeiro juiz fosse nomeado, não havia ninguém para frear esta guerra terrível. Benjamim, a tribo de Benjamim, possuía um exército cerca de 26 mil soldados extraordinário. 700 deles eram canhotos, mas eram tão habilidosos que nunca erravam o alvo. O exército de Benjamim consiste de 400 mil soldados. Em outras palavras, era 15 vezes maior do que a contingente da tribo de Benjamim. Beni Israel não tinha absolutamente nenhuma dúvida sobre quem venceria a batalha. O exército deles não era apenas muito maior do que de Benjamim, mas certamente Axé estaria do lado deles, já que estava travado essa guerra para acabar com Rachaim. Portanto, Beni Israel nem sequer precisara pedir ao Cohen Gadol, consultar o Cohen Gadol, Uri Vetumim, para descobrir se Hashem queria que eles fossem para a guerra. Em vez disso, eles assumiram que Hashem concordava com seu plano. Eles apenas disseram ao Cohen Gadol: pergunte a Hashem qual tribo deve ser a primeira a ir à batalha. O Cohen Gadol consultou em Urim Vetumim as letras do peitoral, aquelas letras que ficam no peito do Cohen Gadol. O Urim Vetumim respondeu que a tribo seria Judá para ir à frente. Na manhã seguinte, o exército de Beni Israel atacou o exército de Benjamim, próximo à cidade de Coriva. Os soldados da tribo de Judá estavam na liderança. Surpreendentemente, os homens de Benjamim reagiram rigorosamente e eles mataram 22 mil homens do exército de Israel. Venceram a batalha facilmente. O exército de Benjamim, de Beni Israel, teve que recuar. Vamos lá, essa foi a primeira guerra. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos parar por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais outro vídeo explicando essa parte aqui, bem legal para vocês. Shalom Brahá, obrigado e até a próxima.